Meus irmãos e irmãs da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, é com muita alegria que retorno a esta casa, ainda que virtualmente, para fazermos um estudo. Neste momento de grandes dificuldades, por que passa a humanidade, é um momento também de muito aprendizado, de buscarmos soluções e aprendizagem em todas as dificuldades, como o homem sempre fez ao longo da história da humanidade. E nós temos hoje um estudo cujo tema está no Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E nós vamos trabalhar essencialmente os itens 9 e 10. Então vamos iniciar com uma página cujo título é Nos Problemas da Posse. Essa página, ditada por Emmanuel para Francisco Cândido Xavier, que está no livro Palavras de Vida Eterna. Não encarceres o próprio espírito ao apego aos patrimônios transitórios do plano material, que, muitas vezes, não passam de sombra coagulada em torno do coração. Observa o infortúnio de quantos se agrilhoaram à paixão da posse nos territórios do sentimento. Supunham-se donos de criaturas que amavam e, ante os primeiros sinais de emancipação a que se mostraram dispostas, não vacilaram em abatê-las sob golpe homicida. Julgavam-se proprietários absolutos de bens passageiros e transformaram as lágrimas dos órfãos e das viúvas em cadeias de fome e vínculos de morte. Presumiram-se mandantes exclusivos da autoridade e fortaleceram o império da violência. Superestimavam os próprios recursos e, ensanguecidos na megalomania do poder transviado, agravaram junto de si os perigos da ignorância. Todos eles, porém, dominados pelo orgulho, despertaram desorientados e infelizes nas trevas que amontoaram em si mesmos, com imenso trabalho a fazer para a própria libertação. Usa as possibilidades da vida sem a presunção de te assenhoreares daquilo que Deus te empresta. Nessa ou naquela vantagem efêmera que te felicite o caminho entre os homens, recorda, com o apóstolo Paulo, que os espíritos reencarnados não trazem consigo quaisquer propriedades materiais para este mundo, e manifesto é que nenhuma delas poderão levar dele. Deus, Pai de misericórdia e bondade, aqui nos reunimos para o estudo de mais um item desta doutrina dos Espíritos que nos esclarece e nos reconforta. Rogamos a tua bênção para que a paz se faça presente e que possamos levar a termo esse estudo, trazendo paz e conforto para todos os irmãos. Amado Mestre Jesus, nosso guia e modelo, que aqui esteve para nos mostrar os caminhos do perdão, do amor e da caridade. Abençoa-nos, Mestre, abençoa toda a humanidade para que a paz se faça presente e que possamos, a partir dos teus ensinamentos, a guiar os caminhos pela paz, pela harmonia, que nos levam à perfeição. Sabemos que há muito a caminhar, muito a aprender. Por isso, contamos com as tuas bênçãos. Aos nossos mentores espirituais, aos mentores espirituais desta casa, que estejam conosco, nos auxiliando, nos intuindo e nos apoiando sempre nos momentos difíceis
nos fortalecendo a fé e a perseverança, para que possamos concluir a nossa jornada neste plano de provas e expiações e consigamos cumprir a nossa missão. Um dia retornaremos à pátria espiritual, deixando este plano e levando tudo que construímos no aspecto moral e intelectual apenas. Assim sendo, com as bênçãos do Pai Criador, damos graças a Deus. Então vamos iniciar o nosso estudo. E essa frase que titula o nosso estudo de hoje, Bem-aventurados os que são misericordiosos, ela faz parte de um texto dos mais belos momentos da passagem do Cristo, o Sermão do Monte. E como disse uma vez o Mahatma Gandhi, se todas as escrituras sagradas fossem perdidas e sobrasse apenas o Sermão do Monte, nada se teria perdido. E nesse trecho, onde Allan Kardec discursa sobre as bem-aventuranças e sobre bem-aventurados serão os misericordiosos, ele vai trabalhar todas as atitudes que para nós consigamos atingir a condição de sermos misericordiosos. Especificamente nesses itens 9 e 10, ele vai trabalhar a questão das imperfeições. O fato de que nós sabemos sempre identificar no outro os seus defeitos, os seus enganos, os seus equívocos. Mas dificilmente olhamos para dentro de nós para reconhecer o quanto nós somos equivocados. E a partir daí, façamos as nossas correções. E nesse trabalho de pesquisa, eu encontrei um texto no Portal Espírita, de João Batista Armani, que vai trabalhar muito bem essa questão. E nós vamos, então, passar esse texto. Que ele começa. Na maioria das palestras doutrinárias, o conteúdo gira em torno da luta que devemos empreender no combate às nossas imperfeições morais. Muito se tem dito a respeito das imperfeições morais, mas quais são? Como identificá-las? Quais possuo? E em que grau as possuo? Difícil saber. O ser humano é hábil em criar mecanismos de fuga. Achamos as mais variadas desculpas para diminuirmos as nossas imperfeições. No entanto, não deixamos um cisco passar desapercebido em nossos semelhantes. 2000 anos se passaram e ainda não compreendemos a mensagem sublime que Jesus nos deixou na parábola do argueiro e da trave, que é exatamente a parábola que é tratada nesse trecho por Allan Kardec. A maioria de nós faz vistas grossas ante as próprias imperfeições, mas salienta suas qualidades. Só nos damos conta de que erramos quando alguém aponta as nossas falhas. Mesmo assim, variadas são as nossas reações, algumas vezes reconhecemos intimamente a veracidade das observações, mas não admitimos publicamente. Noutras, não concordamos, externando com veemência a nossa opinião contrária. Em atitudes mais infelizes, revoltamo-nos contra aqueles que ousaram repetir e apontar os nossos defeitos. E esses, geralmente, são as pessoas mais chegadas, nossos familiares, nossos amigos, aqueles que nos querem bem. É comum ouvirmos que nascemos simples e ignorantes e que um dia seremos espíritos puros. Assim, a grande tarefa que se apresenta a todos é a evolução espiritual, que vamos realizando lentamente ao longo de nossas encarnações, englobando aí o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral.
na ordem natural, evoluímos primeiramente o intelecto, onde desenvolvemos as potencialidades da inteligência. Posteriormente, evoluímos a moral, pois o conhecimento, a meditação e o exercício do raciocínio são as bases para o avanço moral. Através do desenvolvimento moral, modificamos a forma como sentimos e encaramos a vida. Na questão 785 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o maior obstáculo ao progresso? Ao que os espíritos respondem ser o orgulho e o egoísmo, referindo-se ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. O instinto de conservação e bem-estar são sentimentos naturais, mas o exagero desses sentimentos toma o homem e o leva ao egoísmo e ao orgulho. A principal causa do egoísmo e do orgulho nasce da falsa ideia que o homem faz de sua natureza, de seu passado, de seu futuro. Não sabendo de onde vem, se crê mais do que é. Não sabendo para onde vai, concentra toda a sua atenção na existência atual. E agora eu vou contar uma história para vocês. Certo dia, um casal, ao chegar do trabalho, encontrou algumas pessoas dentro da sua casa. Achando que eram ladrões, ficaram assustados. Mas um homem forte, saudável, com corpo de halterofilista, disse: calma, pessoal. Nós somos velhos conhecidos e estamos em toda parte do mundo. Mas quem são vocês? Pergunta a mulher. Eu sou a preguiça, responde o homem másculo. Estamos aqui para que vocês escolham um de nós para sair definitivamente da vida de vocês. Como você pode ser a preguiça? Se tem um corpo de atleta que vive malhando e praticando esportes, indagou a mulher. A preguiça é forte como um touro e pesa toneladas nos ombros dos preguiçosos. Com ela, ninguém pode chegar a ser um vencedor. Uma mulher curvada, com a pele muito enrugada, que mais parecia uma bruxa, disse: eu, meus filhos, sou a luxúria. Não é possível, diz o homem. Você não pode atrair ninguém com essa feiura. Não há feiura para a luxúria, filhos. Sou velha porque existo há muito tempo entre os homens. Sou capaz de destruir famílias inteiras, perverter crianças e trazer doenças para todos até a morte. Sou astuta e posso me disfarçar na mais bela mulher ou homem que você já viu. Um homem mal cheiroso, vestindo uns maltrapilhos de roupas que mais pareciam um mendigo, disse: eu sou a cobiça. Por mim, muitos já mataram. Por mim, muitos já abandonaram famílias e pátria. Sou tão antigo quanto a luxúria, mas eu não dependo dela para existir. Tenho essa aparência de mendigo porque, por mais bem vestido que me apresente, por mais rico que pareça, com joias, dinheiro e carros luxuosos, ainda assim me verás dessa forma, porque a cobiça está tanto dentro do pobre quanto do rico. Eu sou a gula, disse uma lindíssima mulher, com corpo escultural e cintura finíssima. Meus contornos eram perfeitos, e tudo no corpo dela tinha harmonia de formas e movimentos. Assustaram-se os donos da casa e a mulher disse: sempre imaginei que a gula fosse gorda. Isso é o que vocês pensam, responde ela. Sou bela e atraente, porque se assim não fosse, seria muito fácil livrarem-se de mim. Minha natureza é delicada. Normalmente, sou discreta. Quem tem a mim não se apercebe. Mostro-me sempre disposta a ajudar aqueles que querem fazer regimes, mas, na verdade,
faço tudo isso ir de maneira sutil. Destruo o prazer de viver e destruo a beleza do corpo. Também por mim, muitas famílias destruíram-se em busca da luxúria. Sentado em uma cadeira, num canto da casa, um senhor também velho, mas com um semblante bastante sereno, com voz doce e movimento suave, disse: Eu sou a ira. Alguns me conhecem como cólera. Tenho muitos milênios também. Não sou homem nem mulher, assim como meus companheiros que estão aqui. Ira parece mais um vovô que todos gostariam de ter, diz a dona da casa. E a grande maioria me tem, responde o vovô. Mato com crueldade. Provoco brigas horríveis que destroem cidades quando me aproximo. Sou capaz de eliminar qualquer sentimento diferente de mim. Posso estar em qualquer lugar e penetrar nas mais protegidas casas. Pareço calmo e sereno, mas mostrar-lhes eu posso que a ira pode estar no aparentemente manso. Posso também ficar contido no íntimo das pessoas, sem me manifestar, provocando úlceras, câncer e as mais temíveis doenças. Um outro disse: Eu sou a inveja. Faço parte da história do homem desde a sua aparição. Diz uma jovem que ostentava uma coroa de ouro cravada de diamantes. Usava bracelete de brilhantes e roupas de fino pano, assemelhando-se a uma princesa rica e poderosa. Como inveja se és rica e bonita e parece ter tudo o que deseja, disse a mulher da casa. Há os que são ricos, os que são poderosos, os que são famosos e os que não são nada disso. Mas eu estou entre todos. A inveja surge pelo que não se tem, e o que não se tem é a felicidade. Pois felicidade depende do amor, e isso é o que mais carecem na humanidade. Por causa de mim, muita destruição já houve, mortes e sofrimentos. Onde eu estou, também está a tristeza. Enquanto os invasores se explicavam, um garoto que aparentava cerca de 5, 6 anos, brincava pela casa, sorridente, de aparência inocente, características das crianças. Sua face de delicados traços mostrava a plenitude da juventude. Olhos vívidos e enigmáticos, parecia estar alheio aos acontecimentos, quando foi indagado pelo dono da casa. E você, garoto? O que faz junto a esses que parecem ter a personificação do mal? O garoto responde com um sorriso largo e olhar profundo. Eu sou o orgulho. Orgulho? Mas você é apenas uma criança, tão inocente quanto todas as outras. O semblante do garoto tomou um ar de seriedade que assusta o casal. E então ele disse: o orgulho é como uma criança mesmo. Mostra-se inocente e inofensivo. Mas não se enganem, sou tão destrutivo quanto todos aqui. Quer brincar comigo? A preguiça interrompe a conversa e diz: vocês devem escolher quem de nós sairá definitivamente de suas vidas. Queremos uma resposta. O homem da casa responde: por favor, deem 10 minutos para que possamos pensar. O casal se dirige para o seu quarto e lá fazem várias considerações. 10 minutos depois, retornam. Então, pergunta a gula. Ante expectativa geral, respondem: queremos que o orgulho saia de nossas vidas. O garoto olha com um olhar fulminante para o casal, pois queria continuar ali. Porém, respeitando a decisão, dirige-se para a saída. Os outros, em silêncio, iam acompanhando o garoto quando o homem da casa pergunta: ei, vocês vão embora também?
O menino agora, com ar severo e com voz forte de um orador experiente, diz: escolheram que o orgulho saísse de suas vidas e fizeram a melhor escolha. Pois não há orgulho, onde não há orgulho, não há preguiça. Pois os preguiçosos são aqueles que se orgulham de nada fazer para viver, não percebendo que na verdade vegetam. Onde não há orgulho, não há luxúria. Pois os luxuriosos têm orgulho de seus corpos e julgam-se merecedores de possuir os corpos de tantos quantos lhes convier, não percebendo que, na verdade, são objetos do instinto. Onde não há orgulho, não há cobiça, pois os cobiçosos têm orgulho das migalhas que possuem, juntando tesouros na terra e invejando a felicidade alheia, não percebendo que, na verdade, são instrumentos do dinheiro. Onde não há orgulho, não há guia, não há gula, pois os gulosos se orgulham de suas condições e jamais admitem o que são. Arrumam desculpas para justificar a gula, não percebendo que, na verdade, são marionetes dos desejos. Onde não há orgulho, não há ira, pois os irosos se orgulham de não serem passíveis e jamais abaixam a cabeça diante de qualquer situação. São incapazes de permitir que a vida lhes proporcione lições de aprendizado e se revoltam com a facilidade com aqueles que, segundo o próprio julgamento, não são perfeitos, não percebendo que, na verdade, sua ira é resultado de suas próprias imperfeições. Onde não há orgulho, não há inveja, pois os invejosos sentem o orgulho ferido ao verem um sucesso alheio, seja ele qual for. Precisam constantemente superar os demais nas conquistas, não percebendo que, na verdade, são ferramentas da insegurança e da falta de amor à vida. Adeus. Saíram todos sem olhar para trás, e ao baterem à porta, um fulminante raio de luz invadiu o recinto, e como haviam se livrado dessas imperfeições morais, o casal desintegrou-se, pois adquiriram condições de galgar mundos melhores. O ser humano vem buscando, ao longo dos séculos, um rumo capaz de lhe oferecer a paz interior. A educação recebida não conseguiu lograr esse objetivo, e a maioria das pessoas continua sem saber quem era e para onde veio. E para que veio. Essa busca incessante tem conduzido a humanidade angustiada a aceitar fórmulas simplórias e miraculosas de alegrias fictícias e passageiras, que em nada têm contribuído para o aperfeiçoamento espiritual. E permanecemos sem uma direção segura para nossos ideais de felicidade. Na ânsia de vermos resolvidos os nossos problemas, abdicamos do uso da razão. Por isso, tantos ocorrem para ver santas em vidraças. Filas se formam às portas de benzedores milagrosos. Romarias se organizam para visitar grudas onde santos foram vistos. Pessoas que frequentam templos de várias correntes religiosas diferentes ao mesmo tempo, e etc, etc. A solução definitiva para resolver essas questões humanas passa pelo conhece-te a ti mesmo e pelo trabalho realizado no desenvolvimento das virtudes. Necessitamos entender que a felicidade depende do equilíbrio entre a razão e o sentimento, porque são as asas que nos farão alçar voos maiores. O amai-vos e instruí-vos é a condição primordial de todo projeto de paz interior. Sem eles, jamais lograremos atingir um estado superior de espiritualidade. Jesus disse que a felicidade não é desse mundo, referindo-se à felicidade plena, mas concitou-nos a buscar a felicidade relativa, que consiste na paz interior, a consciência tranquila. Para termos consciência tranquila,
Necessitamos domar essas imperfeições morais. Mas como domá-las se não temos consciência de que a possuímos? Busquemos então, primeiro, o autoconhecimento, que é o conhecimento de si mesmo, para saber como é que eu sou, como é que eu sinto as coisas, como eu reajo às adversidades. O resultado desse esforço nos apontará os nossos desvios. Segundo, a meditação, que aliada à oração, nos trará ideias inspiradoras e nos dirão o que fazer. E terceiro, o exercício do raciocínio nos apontará os rumos a seguir para realizarmos a nossa reforma íntima. Como fazer? Nesses 3 tópicos está o fundamento da doutrina espírita e o objetivo maior da nossa encarnação, que é a evolução espiritual. Que possamos refletir sobre esses ensinamentos. Que possamos olhar primeiro para dentro de nós. Que possamos identificar as nossas imperfeições. Pois como no episódio da mulher adúltera que ia ser apedrejada, Jesus refletiu e disse: atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. E todos se evadiram. Nenhum de nós que vive nesse plano de provas e expiações está sem pecado. Todos nós somos equivocados. E para que possamos reverter essa situação, precisamos identificar as nossas imperfeições e conviver com o próximo. Como nos disse Jesus, amando sempre e colocando em prática o perdão, a caridade e o amor. Que assim seja, segundo a vontade de Deus. E assim sendo, agradecemos ao Pai a oportunidade de aqui estarmos, promovendo mais esse estudo, refletindo sobre as nossas próprias ações e promovendo a nossa transformação interior. Agradecemos ao Mestre Jesus por nos mostrar o caminho da luz, da perfeição que um dia todos alcançaremos. Mas é preciso que, utilizando o livre-arbítrio, façamos dessa vida uma vida de paz. Agradecemos aos nossos mentores espirituais por estarem conosco e nos auxiliando nessa jornada. Que assim seja, graças a Deus. Um grande abraço a todos. Deus abençoe a todos.